Opa! Olha, Opa, Tasso, tudo bem? é o seguinte, a pergunta grande que a gente queria fazer para você, que a gente vai ter que tentar responder ao final do programa, é o que é preciso fazer para limitar os incêndios no interior do Brasil, e a gente não está se referindo apenas aos incêndios potencialmente criminosos desse final de semana no estado de São Paulo, mas a todos os focos de incêndio, os milhões de focos de incêndio que tem no Brasil. Mas eu Até queria. porque, mesmo que sejam criminosos, só tiveram condição de evoluir por causa das condições climáticas, etc., né? Exatamente. Então, Tasso, eu queria que você desse aquela costumeira aula magna que você dá quando vem aqui conversar conosco sobre como é o mecanismo dessas queimadas, porque é um fenômeno que se repete todo ano a gente dá os mesmos títulos e eles só vão ficando piores, né? Porque o desastre vai ficando maior. E a gente parece não conseguir resolver o problema. Então, se você puder explicar por que que esse fenômeno acontece, por que que ele está se intensificando, eu te agradeço. Para começar. A questão das queimadas é uma coisa que acontece não só no Brasil, né? No mundo inteiro tem. A principal característica fora do Brasil é que as grandes queimadas elas acontecem exclusivamente, ou quase exclusivamente, em áreas florestais, né? Uhum. Então, que ficam secas e tem essa propensão, né? Especialmente em florestas de coníferas, né? Que a gente fala, os pinos e tal, porque eles têm uma resina inflamável também, então ele é mais essa possibilidade. Então, a gente vê na Califórnia, a gente vê na Austrália, a Na gente vê Grécia, né? na Grécia, agora muito a gente fala pouco, mas tem muito incêndio também na Rússia, na Indonésia tem bastante fogo também. Agora, o que acontece? Para você ter fogo, você tem que ter três coisas, né? O incêndio não acontece se não tiver uma das três coisas. Você tem que ter Uhum. tempo seco, né? Então, um ambiente propício para se alastrar o fogo. Tem que ter material combustível, então tem até uma coisa que pode queimar, e tem que ter ignição. Assim, alguma coisa tem que começar o fogo, né? Não existe combustão espontânea. Até em situações muito específicas pode existir, mas em geral não existe combustão espontânea. Então, Eu já vi na grama de Brasília, parecia espontâneo. Não sei se alguém tinha botado, mas parecia que ela tinha pego fogo sozinha. Mas vamos partir do pressuposto é, que não existe combustão espontânea, que o homem tem muito mais a ver com ela do que qualquer outra coisa, não é isso? então, quando você tem incêndios naturais, o que acontece no incêndio natural? Geralmente a combustão é por raio, por descarga Uhum. elétrica. Então o que acontece? Quando é que você tem raio? Você tem raio quando logo depois vai ter chuva, né? Sim, Mais ou menos esse é o processo. Então, um apaga o outro. quando que é comum você ter o incêndio? O incêndio é geralmente no final da estação seca. Você tem esses fenômenos, né? Naturalmente tem os fenômenos. Você tem o fogo começa a se alastrar, vem a chuva e apaga ele. Então você tem manchas. E é típico quando você vê numa imagem satélite, você vê isso bem claro. Ele é uma mancha que se espalha e extingue. Se espalha e extingue. Então, quando você tem o fogo, quando o começo do fogo, né, ele se dá de forma não natural, isso, alguém colocou o fogo, ele acontece de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, na Amazônia é comum você ter o fogo pós-desmatamento. Então, você desmata, tem aquele monte de material. Imagina, você pega uma floresta inteira, né, e você derruba ela, faz aquele monte de material que seca durante 2, 3 meses, e aí nessa época do ano se põe o fogo para terminar, digamos, o processo de desmatamento ou renovar pastagens de áreas que foram desmatadas recentemente. Então, esse fogo é o fogo que se alastra e ele entra para dentro da floresta. Então, não é um fogo que começa na floresta, ele começa fora e se alastra para dentro da floresta. E é muito Tá, difícil apagar. esse é o fogo fruto do desmatamento. Fundamentalmente que é típico na Amazônia e ele é um fogo que você não apaga. Na verdade, quem apaga o fogo na Amazônia é a floresta, literalmente, né? Então a floresta ela vai sendo consumida, ela se degrada, mas ela acaba apagando o fogo, né? Esse é o mecanismo típico na Amazônia. No Cerrado, você vê essas vastas áreas que são queimadas no Cerrado e Sim. no Pantanal, por exemplo, que não tem como você parar. Depois, com a frente de fogo, ela cresceu, você não tem muito como parar. E como começa? A mesma coisa. Muita coisa de queima de pastagem. No Pantanal acontece muito isso, que usa o fogo para renovação da pastagem, e esse fogo, quando colocado na época, que não é entre a época, o final da época seca, começo da época úmida, ele você perde o controle completamente, como é o caso do que está acontecendo, que acontece agora.
Em Quer dizer, outras quando você regiões, põe o fogo muito cedo, né? No meio, no auge da seca, sem perspectiva de é, chuva. e tem umas coisas também que precisam ser feitas. Tem uma. Em geral, também, antes de começar a estação seca, tem alguns exercícios que são feitos que é o chamado, é o fogo preventivo, onde você literalmente coloca fogo em algumas áreas para criar áreas sem material combustível. Um acero, Então, né? você faz o acero, o que que você está fazendo? Você está pegando uma área e tirando um dos componentes, né? Porque se não tiver material combustível, não sai o fogo. Então você faz uma faixa em que você queima aquele material combustível, quando o fogo vem, ele para naquele lugar. Isso é uma prática muito importante de ser feita, inclusive, em vários lugares. E por fim, você tem esse tipo de fogo que é basicamente por acidente, né? Que é você tem, sem contar o criminoso, né? Mas o acidente Tá. é o cara tá na estrada, fumou um cigarro e jogou a bituca de cigarro pela janela do. Literalmente, tem registro de incêndios enormes que foram uma bituca de cigarro jogada do carro. Ela cai do lado da pista e começa a pegar fogo e pronto, Não é vai. folclore, isso acontece de fato. Acontece. Uma bituca de cigarro é suficiente para fazer isso, né? Uhum, E aí, como você está num lugar isolado ali com a estrada e tal, o fogo começa a crescer e aí ele vai embora, né? E uhum. tem também gente que põe fogo no quintal, né, para queimar lixo. Nessa época seca, Folha. Uhum. espalha, você não tem como ele vai andando. Então, isso sem contar a questão criminosa, né? O que agrava o fogo, né, muito, tem alguns fatores que agravam muito o fogo. Um deles, e é o principal, é vento. Então, se você tem o vento jogando o fogo na direção onde tem mais material combustível, ele se alastra muito mais rápido. Então, quanto mais forte o vento, mais rápido ele se alastra. O vento não apaga fogo, né? O vento alimenta fogo, né? Quando a gente está na churrasqueira, não é isso? Você começa a Sim. botar o fogo, fica abanando, né? Para dar mais oxigênio e aquele fogo, o fogo cresce em vez de apagar, né? O pessoal lembra da velhinha do bolo, né? E acha que quando você assopra, apaga. Não, quando você assopra, não apaga. É, Ele aumenta o fogo. vai assoprar um incêndio para ver o que acontece. Tem até uma técnica, né, de apagar incêndio que é você abafar, né? Você Sim. abafa para que não tenha oxigênio, você acaba com o fogo. É, Então, aquelas frentes que vão combater os incêndios no Pantanal, por exemplo, usam né, os abafadores, né, para apagar. abafadores, né? Isso. Tem essa coisa também, né? Se você tiver um prédio pegando fogo, né? O ideal é você deixar as janelas todas fechadas, para que ele consuma o oxigênio dentro ele se extingue, né? Então, essas são as questões que estão envolvidas. Então, por que que alastrou muito o fogo? Independente se a origem foi criminosa ou não, porque Sim. alastrou Uhum. muito em São Paulo? Porque a gente teve essa combinação de um tempo muito seco, muito material para queimar. Vale lembrar que essa época de preparação de terreno para depois fazer o plantio da cana, né? Aqui o crescimento da cana no final do segundo semestre. Então, essa é uma época que tem muita palha seca, né? Hoje em dia, a colheita de cana não é feita com fogo, então você colhe, fica aquela palha em cima, que é muito importante para o solo, né? Para dar, é, enfim, para permitir o solo ter mais matéria orgânica. E aí, quando você tem a possibilidade, o fogo vai comer muito rápido, né? O que aconteceu foi que na quinta e sexta-feira, quando você teve esses eventos de fogo ali acontecendo em São Paulo, a gente teve a entrada de uma frente fria muito forte no sul do Brasil. E essa frente fria gerou ventos muito fortes também. Então, esse espalhamento que a gente teve, que de repente parecia que estava saindo foco de calor em tudo que é lugar e aumentando muito forte, tem muito a Uhum. ver com essa quantidade de vento que a gente teve. Tanto que é uma situação louca, né? No final de semana a gente tinha aquele monte de fogo em São Paulo e neve. Santa No sul do Catarina. Brasil teve neve, né? Então não é uma coisa, né, todo dia acontece. Agora, olhando para a figura grande, isso é mudança climática. Não tenha Sim. dúvida disso, né? Nós estamos passando por um momento em que esses períodos prolongados de seca estão aumentando. E quanto mais prolonga o período de seca, você tem essa combinação entre o risco de você ter um evento que gera ignição acontecendo junto com muito material seco, porque quanto mais seco fica o período, mais material seco você tem, e isso cria as condições propícias para você ter essas situações tão dramáticas. Então, como é que a gente pode. Essas são as duas coisas principais, né? Voltando à pergunta inicial, né? Quais são Sim. as, Uhum. as coisas principais para a gente fazer lidar com isso? Óbvio, tem todas as questões dos sistemas de combate ao incêndio, etc., que tem se falado bastante, mas eu acho que tem duas coisas essenciais. A primeira é que
para o nível de combate a incêndio que a gente precisa, quando tem essas situações muito críticas, a gente tem que ter uma situação de alarme precoce muito forte, né? Atualmente. Então, onde tem o melhor exemplo disso? Os melhores exemplos disso no Brasil são as empresas de florestas plantadas. Porque nos anos 60, anos 70, a gente teve alguns incêndios muito importantes que queimaram vastas áreas ali de empresas de papel e celulose. Tem um incêndio enorme que aconteceu, por exemplo, na Klabin, no Paraná, que queimou quase 90% das florestas. E isso, para uma empresa de papel e celulose, ou uma empresa de chapas, é você acabar com o ativo todo, porque ela precisa daquilo para poder produzir os produtos. Então, Uhum. esse setor é um setor que há muitos anos leva esse tema do fogo muito a sério. E aí eles têm o pilar disso é um sistema de alerta precoce, são torres que você tem, que são várias torres que você tem espalhadas no território onde tem os plantios florestais. Essas torres, antigamente tinha uma pessoa, né, que ficava em cima Uhum. da torre, observando, primeiro sinal de fumaça, duas torres observavam ao mesmo tempo, e como você tem dois pontos, você traça duas retas e você consegue identificar, estimar muito bem onde está acontecendo aquele fogo. Em geral, em cerca de 5 a 10 minutos depois de começar o fogo, você consegue identificar o local e mandar a brigada para ir apagar precocemente, né, o incêndio. Então, isso hoje é feito com câmeras com inteligência artificial, então elas ficam girando 360 graus e, e capturam em 2, 3 minutos do fogo inicial, elas conseguem capturar onde está esse fogo para mandar a gente para os locais. Então, se você olhar a área atingida por fogo em São Paulo, você não vai ver o fogo nessas áreas onde estão os plantios florestais, onde Uhum. seria o mais óbvio de aparecer o fogo de forma estupenda, né? Então, essa é uma questão. E a segunda é a ideia de que combate ao incêndio não é você ficar olhando só para o seu quintal, porque o fogo pode vir do quintal alheio. Então, Sim. todo mundo que opera com sistemas de combate ao incêndio, eles tratam também do incêndio dos vizinhos. Então, se estiver pegando fogo na área do vizinho, você vai lá apagar o fogo na área do vizinho, né? Porque você não quer Exato. que ele chegue até onde você está. Esse é Mas, um. Tasso, era previsível, era possível prever que tinha as condições ideais para esse desastre? Isso é uma ciência muito bem desenvolvida hoje em dia. Então, por exemplo, se você anda por dentro dessas empresas, ou na borda dessas empresas florestais, qualquer uma delas, aqui no interior de São Paulo tem umas 4, né? É, você vai ver umas placas nas estradas que cortam as empresas, tem umas placas com um sinalizador, parece como é que chama? Um velocímetro, assim, sabe? Mas Uhum. ele tem uma coisa que vai do verde até o vermelho, que é o risco de você De ter pegar fogo. incêndios. E aí tem ações que você deve fazer. Então, por exemplo, se você está no risco vermelho, né, mas é o tempo inteiro sinalizando, não pode ter nenhuma faísca, não pode ter bituca de cigarro em lugar nenhum e tal, porque o risco de incêndio é muito alto, né? As brigadas ficam em alerta e tal. Então, isso é bem conhecido. Esse mapa é feito no Brasil, o INPE faz esse mapa, é um dos produtos que tem no INPE, lá Uhum. no banco de dados de queimadas, eles têm um índice desse em larga escala para o Brasil, mas ele precisa ser feito em lugares críticos, ser feito de uma forma bem mais detalhada, né? Como eu dei o exemplo aí das empresas florestais que fazem isso, né? E outras. Então, acho que o segundo tema é esse tema de você sinalizar, né? Como é que você sinaliza, alerta a população, todo mundo, de que tem um risco alto? Você pode fazer isso nas estradas. Por que nas estradas? Porque nas estradas é onde as pessoas passam e podem jogar, por exemplo, a bituca de cigarro pelo vidro, né? Uhum. E coisas do gênero. Mas segundo, a gente tem que usar a mídia também, né? Tem que ter aviso, é no rádio, é na TV, o tempo inteiro dizendo, tem o risco pode estar acontecendo, da mesma forma, né? Seus alertas serem dados. Agora, o terceiro ponto que eu acho que aí sim tem a ver, isso são coisas antigas, que a gente já sabe que existem, que dá para fazer, só mudou a tecnologia, digamos assim, a câmera, em vez de ser uma pessoa, agora é uma câmera com AI, não sei o que, para fazer as coisas. Então, ter sistemas de alertas em lugares críticos espalhados. A gente já tem um sistema que foi implantado recentemente no Pantanal, numa parte do Pantanal. Aliás, até foram um grupo de, uh, de fazendas que estão no entorno do Parque Nacional no Pantanal, e eles fizeram, então, em conjunto, um sistema de alerta agora. Tem também em Roraima, começaram a fazer um sistema desse de alerta, de alerta precoce, né?
Agora, tem uma questão que é, nessas condições de mudanças climáticas, a gente precisa voltar a um tema que inclusive a ministra Marina Silva propôs isso no começo do ano, que é você ter eu não sei se o nome é esse, mas é uma espécie de plano de emergência climática, ou uma política de emergência climática. Por que isso é chave? Porque na forma como hoje a gente lida com os eventos climáticos extremos, é que a gente toma a ação, a gente tem os instrumentos para tomar a ação no momento que o evento acontece. Mas se você estiver na iminência de um evento acontecer, ou de alto risco do evento acontecer, você não tem instrumentos para fazer a preparação adequada. Dá um exemplo bem simples. Nós já sabemos que vai ter a seca na Amazônia, certo? Aliás, ela já começou, né? Rondônia já está o caos, né? O Amazonas, a gente olha, a gente tem várias ações que nós estamos fazendo na Amazônia agora e tem, por exemplo, no projeto que a gente tem de criar conectividade nas comunidades e tal, já tem comunidade que a gente não está conseguindo chegar para levar a conectividade, porque a gente já sabe que vai ter a seca e a seca vai ser pior do que o ano passado. Não está conseguindo Mas chegar porque os rios secaram? o rio seca, você não consegue mais passar e teria que levar de helicóptero e tal. Então, por exemplo, eu já sabendo que. A gente já sabia disso em maio, tá? Em maio, os climatologistas já estavam dizendo: olha, vai ter a seca e a seca vai ser pior do que a seca do ano passado. Então, eu já sei que eu vou ter que levar cesta básica, né, e atendimento para os municípios que vão sofrer com a seca. Se eu E o ano tivesse passado já mandado foi essa ruim, certo? mas se eu tivesse mandado a cesta básica, né? Uhum, é, Pudesse ter mandado a cesta básica, digamos, em junho, julho, eu mandava para o uhum, barco e provavelmente ele ia custar R$ 200. Agora eu vou ter que levar de helicóptero. E vai custar entendi. R$ 2.000 cada uma, né? Uhum. Então, é disso que se trata. É a ideia de que a gente precisa, para eventos extremos climáticos, a gente tem que ter mecanismos que permitam você fazer a ação antes de ter o extremo. Você poderia declarar emergência, por exemplo, antes digamos, do fato ter acontecido. Uhum. Meio Minority Report, assim, sabe? De você fazer uma coisa que é Prever o desastre e se antecipar a ele, né? antecipar ele com as medidas que sejam preventivas, né? Essa mesma coisa, por exemplo, para você fazer uma campanha para você não ter fogo ou qualquer coisa que possa, né, colocar em risco. Agora, É, Tasso, eu fico me perguntando, porque, claro, tudo que você falou é absolutamente correto e faz todo sentido. Agora, semana passada a gente entrevistou aqui a Carla Longo, uma especialista do INPE em fumaça, né, detecção de fumaça por imagem de satélites e tal. E ela falou: olha, esse é um fenômeno que acontece todo ano na região norte e centro-oeste do Brasil, já é conhecido, não é mais conhecido como tempo da seca, tempo da fumaça, já mudou até de nome e tal. E é um problema cultural, a gente precisa mudar a cultura, porque com o tempo cada vez mais seco, isso só vai piorar. E eu fiquei especialmente surpreso com esses eventos do final de semana, aí no que eu chamo de Grande Matão, que você conhece bem porque estudou uhum. lá, né, em Piracicaba, que esse pessoal da cana e do açúcar, eles lidam com o fogo desde sempre, né? É um elemento que faz parte do negócio deles. E quando você vê uma frente, por exemplo, de colheita de cana, ela tem lá as máquinas que colhem, tem um ônibus que dá apoio para o pessoal que trabalha, tem os transponders, né, que levam a cana para a usina, e tem dois caminhões para apagar incêndio permanentemente em cada frente, né? E quando pega fogo é uma coisa de louco, porque o fogo é tão grande, tão forte que vai um caminhão na frente com um operador no alto, quase uma turbina que joga água no meio do fogo e um outro caminhão atrás molhando o operador de tão calor, de tanto calor que vem daquela frente. Ou seja, são empresas que estão preparadas e habituadas a lidar com fogo. E dessa vez, como você falou, elas se ajudam, né? Quando tem fogo numa, todo mundo vai apagar o fogo ali. Dessa vez não conseguiram fazer isso porque pegou fogo em todo lugar ao mesmo tempo, né? A minha questão, não estou nem levantando a questão do ato criminoso aqui. Se as condições estão ficando tão piores que permitem que haja focos de incêndio simultâneos dessa intensidade gigantesca ao mesmo tempo, em diferentes lugares, talvez esse seja um fenômeno que precise de algo diferente para ser lidado, né? É exatamente isso. E por isso que eu acho que a gente tem que olhar para o tema, né, com esse.
é como uma emergência climática. E é como um todo, né? Então, são regiões onde a gente tem alto risco, né? A gente fala disso, por exemplo, de queda de barreiras, né? Então, áreas de ocupação né, por conta da enchente, que é outro fenômeno do outro lado, né? Outro extremo do outro lado. Uhum. E da mesma forma, a gente tem que falar desse tipo de fenômeno para a questão da seca, né? E tem mais, né? Você tem também regiões onde acumula fumaça. É outra coisa. Então, se você vai em Porto Velho, o problema de Porto Velho é que a fumaça acumula em Porto Velho. Eu não sei nem explicar exatamente por que acontece isso, mas o fato é que Uhum. parece que a fumaça ela caminha até Porto Velho, né? Então, Tem, tem é, o, preferência. o que as pessoas viram no Ribeirão Preto, viram aqui no interior de São Paulo, eles tiveram uma amostra do que as pessoas vivem em Porto Velho todos os anos, né? E Rio Branco, Maitá, é que a gente não ouve falar, mas eles vivem Sim. isso todos os anos. E tem um jeito fácil de você demonstrar isso. Basta ver, fazer o estudo, né? A Fiocruz fez um estudo sobre isso, mostrando como é que varia a taxa de problema respiratório pelo número de pessoas que vai para o hospital, e tem um ciclo que acontece quando acontece o ciclo das queimadas na Amazônia, né? Às vezes varia, depende do ano, varia, né? Ultimamente, nos últimos anos, tem sido muito forte ali no sul do Amazonas, Porto Velho, Rio Branco também tem tido isso. Então, é isso, é um fenômeno que a gente tem que tratar como uma emergência climática. E o comportamento, né? Porque assim, é uma coisa inacreditável que a gente continue usando fogo, né? Como estratégia de cultivo, uma coisa, pelo amor de Deus, uma coisa muito antiga, né? Então, a gente já ultrapassou isso, né? Agora, no caso da cana, que você usando, é uma coisa interessante, né? Porque o fogo, ele era componente do ciclo da cana. Exato. Quer dizer, você queimava, literalmente você queimava para poder fazer a colheita, né? A gente que vivia ali na Grande Matão, né, como você fala, a gente tinha aquela fuligem, você botava a roupa no varal e ela ficava toda preta, né? A sorte nossa foi que os promotores do meio ambiente se irritavam que a fuligem caía no varal deles e começaram a acionar as É, usinas e eu acho que proibir as passou por um queimadas, né? processo muito forte. Mas assim, teve em 90, agora eu não estou lembrando se foi no ano 2000, 2020 ou 21, que a gente teve aquele primeiro evento da tempestade de areia, ali em Uhum. Franca. E o que você via ali? Quando você vê o que aconteceu ali, o fenômeno, é que queimou uma área de quase 1 milhão de hectares de cana nas semanas anteriores. Queimou pelo mesmo efeito, como a gente teve agora. Teve um incêndio, muita seca e queimou uma área muito grande. Uhum. E aí a área ficou descoberta. Então teve esse outro fenômeno, que a área ficou descoberta quando veio, né, a frente fria conseguiu entrar com ventos muito fortes, ela levantou a poeira toda, porque não tinha mais a palha para cobrir o solo. Então, essas coisas estão todas ligadas umas às outras, né? Os fenômenos são todos ligados uns aos outros. Agora, a gente tem que escutar, tem que ter esses sistemas que monitoram e previnem, né? Tem que aumentar o grau de precisão para a gente poder Uhum. dar os alertas mais fáceis. Tem que ter muita coisa na área de comunicação, né? Como você comunica esse tema de alerta, né? E por fim, a gente tem que ter mecanismos que permitam a gente gerar a emergência antes dela acontecer, né? A situação de emergência ser conhecida e prevista antes dela acontecer e torcendo para que não aconteça, né? Tipo, não Sim, é só aquele que você tem certeza, é se tiver na iminência de poder realmente tratar com isso, né? perfeito. Tasso, te agradeço muito mais uma vez aqui. Quer dizer, para tentar fazer uma síntese de tudo que a gente conversou, que a gente sabe que não é simples, quer dizer, você tem que melhorar a previsão, melhorar a comunicação e mudar a cultura sobre o uso do fogo. É mais ou menos isso? É isso. Perfeito. Tasso, muito obrigado mais uma vez. Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas, aqui dando uma aula para a gente sobre as causas dos incêndios no Brasil. Um abraço. Obrigado. Valeu, um abraço. Abraço. Bom, Thales, eu vou agora fazer o segundo bloco no lugar.